Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos com o Globo Esporte de hoje, 28/1, trazendo as notícias e informações do Malvadão, que tá muito ativo no mercado da bola. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, já se inscreva, senta o dedo no like, deixa a sua opinião, seu comentário, que é muito importante. E pessoal, contratação bombástica já chega aí no Rio de Janeiro. Tem mais jogador negociando com o José Boto do Malvadão. Torcedor flamenguista, agora sem mais enrolação, bora para as últimas notícias, bora para as últimas informações do Flamengo. Que cavadinha, golaço! Lucas Paquetá é o nome da emoção! Uma das revelações do Flamengo. No papo reto, sai da frente, cai pro meio, sabe quem está passando? É o bonde do Mengão sem freio, tô sem freio, tô sem freio. É o bonde do Mengão sem freio, sou jogador Paquetá no bonde do Mengão sem freio. Muito boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando no ritmo de Lucas Paquetá, que é o mais novo reforço do Flamengo. Torcida agora tá ansiosa pelo passinho, pelas grandes jogadas. É uma contratação pesadíssima. O Flamengo nas redes sociais já estava brincando, né, com o coração dos rubro-negros. Vou mostrar para você, ó, a arte que o clube postou hoje, né? Se liga quem aparece nela, gente, dando um zoom ali, é o Paquetá criança. A gente viu ele cantando na abertura, né? Tá ali de ladinho, meio escondido na arte, mas a torcida do Flamengo achou, foi a loucura. Os caras também encontraram até a foto original do Paquetá que foi usada na arte. Aí, muito legal. O clube também nessa manhã postou nas redes sociais a sigla AMC, que me falaram aí que quer dizer ai meu coração. Segura essa ansiedade aí, gente boa. Paquetá já vai estrear. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco com a Ana Flávia Nunes. Vou mostrar aqui pra vocês as opções agora que o Felipe Luiz tem. É brincadeira, né? Ó, tem lá o Pedro, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Cebolinha, o Samuel Lino, o Carrascal e agora o Paquetá. Pra pegar aí e botar 4. Fazer um quarteto ofensivo. O Flamengo tá muito bem servido mesmo dessa parada. Agora, as contratações mais caras da história do Brasil. Paquetá agora é de longe a contratação mais cara, lá 260 milhões de reais. O Gerson, quando veio para o Cruzeiro, tinha sido a mais cara, 168 milhões. A gente ainda tem nesse quadro aí o Vitor Roque, o Samuel Lino, o Danilo, Pedro Teves, Almada, Edmundo e o Gabriel. De longe o mais caro, Lucas Paquetá. Agora eu vou lá para o Morumbi, palco da estreia do Flamengo no Brasileirão. O Brasileirão começa hoje, gente. Flamengo e São Paulo, jogaço, ao vivo na Globo depois de 3 graças. Ana Flávia Nunes. Todo mundo quer saber sobre o Paquetá, Ana Flávia. O que você tem para contar pra gente aí? Ei, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, acabei de receber informação que veio do Rodrigo Cerqueira, nosso produtor, que sabe tudo de Flamengo, e ele disse o seguinte: Paquetá chega ao Rio de Janeiro amanhã de manhã em um voo fretado. E aí você imagina a ansiedade da torcida, que já está, claro, preparando a dancinha e também uma super recepção para o jogador no aeroporto. O que fez, gente, essa negociação destravar de vez entre o Flamengo e o West Ham da Inglaterra foi que o Flamengo decidiu colocar um valor a mais na mesa. Então, o valor total, que antes era de 41,2 milhões de euros, agora ficou em 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais. Então, o Paquetá é esperado no Rio de Janeiro para assinar um contrato de 5 anos. Inclusive, agora há pouco, o Paquetá postou na rede social dele um vídeo de despedida, agradecendo ao West Ham. O clube inglês, agora há pouco, também fez uma postagem nas redes sociais, dizendo que liberou, então, o Paquetá para fazer exames médicos e também acertar os detalhes do contrato dele com o Flamengo. O West Ham disse ainda que fez de tudo para convencer o Paquetá a ficar, mas que o jogador foi muito firme ao expressar o desejo dele de se transferir para o Flamengo. E, Escobar, com a chegada do Paquetá amanhã, se ele for regularizado na CBF até sexta, pode até jogar domingo na Supercopa, tá? É, porque ele vinha jogando na Inglaterra, tá em forma, né? Então é só uma questão mesmo de documentação, burocracia para ele jogar. Pode jogar até domingo, que é isso, gente? Ô, Ana Flávia Nunes, e o time para enfrentar o São Paulo, estreia do Flamengo no Brasileirão?
Olha, Escobar, o Flamengo hoje tem praticamente força máxima pela primeira vez em 2026, com essas mudanças de planejamento nesse começo de temporada, né? Então deve ter aí a formação titular pela primeira vez. Vamos dar uma olhadinha, então, no provável Flamengo de hoje? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e no ataque Plata, Carrascal ou Samuel Lino e Pedro ou Bruno Henrique. Lembrando, então, que Luiz Araújo é desfalque hoje porque tem sentido dores musculares. Michael e Alan não viajaram por opção técnica e Danilo, De La Cruz e Saul continuam fora. Agora a gente vai assistir uma reportagem do Rafael De Angeli, que conversou com a torcida e a torcida contou o que espera deste ano para o Flamengo. Vamos acompanhar. Lá vem ela. É começo de temporada e vem aquela dúvida. Você acha que o Flamengo tem que escolher alguma competição para ir com força máxima ou vai com força máxima em todos? Ele vai com força máxima toda e vai ganhar. Você acha que o Flamengo tem que priorizar alguma competição no início do ano? Não, acho que não. Apesar de que o Carioca já foi pro espaço, né? O que vem agora é botar para quebrar. Paga um dinheirão, o jogador ganha uma grana violenta para ficar jogando só quando querem, né? Tem que botar para rolar. Então agora na estreia do Brasileirão tem que ir com os melhores em campo. Todo mundo. Não pode poupar ninguém. Até o Paquetá, se pudesse entrar, se ele pudesse estava em campo. Ano passado, o objetivo inicial era claro para todo mundo. Enquanto eu estiver aqui, brasileiro sempre vai ser prioridade absoluta. Talvez por isso, no começo de 2025, quando o Brasileiro e Libertadores se intercalaram, Felipe Luiz chegou a não usar força máxima em alguns jogos da principal competição do continente. E o Flamengo quase se enrolou. Passou em segundo lugar no grupo. No final, deu certo. Conquistou as duas competições. E no Brasileirão, você acha que tem que ir com força máxima do começo ou não? Eu acho que tem, para começar bem já, mostrar quem é que vai ganhar. De torcedores são paulinos são esperados hoje, considerando a média que o São Paulo vem tendo historicamente. No último Brasileirão, foram mais de 32 mil torcedores presentes, portanto, a torcida, isso é um reflexo, né, do momento que vive o São Paulo. Agora, do outro lado, vamos então ouvir da Ana Flávia Nunes os assuntos e as informações do Flamengo para hoje, Aninha. Ei, Júlia, vou te cumprimentar mais uma vez, porque a gente está aqui no mesmo lugar, né? Boa tarde para você. Então, gente, o Flamengo veio para São Paulo ontem e teve até um probleminha para pousar, né? Porque teve uma chuva forte ontem no fim da tarde aqui na capital paulista. O avião com a delegação do Flamengo precisou ficar sobrevoando a região por cerca de 40 minutos, mas depois deu tudo certo com o pouso e aí foi todo mundo pro hotel dar uma descansada, né? E hoje o Flamengo tem praticamente força máxima. A gente deve ver aí a escalação titular do time do técnico Felipe Luiz pela primeira vez em 2026. Eu lembro que o Flamengo teve que mudar todo o planejamento de pré-temporada nesse começo de ano, né? Porque no Campeonato Carioca a equipe sub-20 que fez ali os primeiros jogos não teve um bom aproveitamento. O Flamengo correndo o risco de disputar aí, né, o quadrangular do rebaixamento do Campeonato Carioca, precisou colocar titulares para o campo ali, mandar a campo os titulares antes do previsto, né? A ideia do Felipe Luiz era colocar titulares só hoje, com 16 dias de pré-temporada, mas alguns titulares já jogaram com 9 dias de pré-temporada. Então hoje a gente deve ter essa força praticamente máxima, com as principais novidades sendo o Jorginho e o Arrascaeta. O Jorginho precisou passar por um procedimento odontológico nos últimos dias, voltou a treinar com o elenco no sábado e o Arrascaeta estava fazendo ali um planejamento específico nesse começo de temporada, agora sim está à disposição do técnico Felipe Luiz. Vamos dar uma olhadinha então no provável Flamengo que deve ser escalado pelo treinador hoje. Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. No meio-campo, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. E no ataque, Plata, Carrascal ou Samuel Lino e Pedro ou Bruno Henrique. Eu lembro que para hoje, Luiz Araújo é desfalque porque tem sentido algumas dores musculares. Michael e Alan não foram relacionados por opção técnica e Danilo, De La Cruz e Saul continuam fora. Porque o Danilo está em fase final de recuperação de um problema no joelho que ele sofreu ainda no ano passado. Deve estar à disposição no fim de semana para a Supercopa. No caso do De La Cruz, ele segue também um protocolo bem específico planejado para ele nesse começo de temporada, né, de preparação física, e o Saul está se recuperando da cirurgia que ele fez no calcanhar. Flamengo então vai começar o Brasileirão para defender esse título, né, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. Lembrando que o Flamengo continua colocando o Campeonato Brasileiro como prioridade para essa temporada. Vini. Ana Flávia Nunes, passando a limpo a provável escalação do Flamengo, Júlia Dutra, e o torcedor do São Paulo que está vendo o time em crise,
time sem conseguir jogar bem já fica preocupado, né? Porque logo contra o tricolor, o Felipe Luiz vai colocar a força máxima, vai colocar a cavalaria toda. Um beijo pra vocês duas, ótimo trabalho aí no Morumbi, pertinho aqui da nossa redação. A gente fala agora, a gente tá tratando, né, do fato do São Paulo tentar vencer o Flamengo, e quem conseguiu vencer o Flamengo na última rodada e quem vai servir de exemplo pro São Paulo é o Fluminense. O Fluminense joga às 7h30. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Venei Casagrande, trazendo as últimas notícias do Malvadão aí, que fechou a grande contratação de Lucas Paquetá. E tem mais um reforço na mira do Malvadão. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, deixando os créditos ao canal do Venei Casagrande. Pessoal, comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, torcedor flamenguista. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias e informações do Malvadão. O dia é a chegada de Lucas Paquetá. E repito, nação, pode comemorar porque o Paquetá está de volta. Não tem como, entre aspas, dar errado mais. Ele já está procurando voo para embarcar ao Rio de Janeiro. Venê, será que joga no final de semana pela Supercopa do Brasil contra o Corinthians? Qualquer coisa que eu falar aqui, gente, é através de chute. Ele está bem fisicamente, ele tem condições de jogo, mas aí tem que ver questão de documento, regulamento, para poder regulamentar o jogador junto ao BID da CBF. Depende de uma série de fatores, depende do próprio Felipe Luiz. Porque, gente, ele não vai ter treinado com os novos companheiros. Sejamos francos, né? Hoje é quarta. Supondo que ele chegue aqui amanhã, quinta. Aí tem seis, gente. Olha, eu acho precoce. E eu acho que a estreia de Lucas Paquetá tem que ser assim, no Maracanã, casa cheia, uma bonita festa, ele entrando no Maracanã para ser homenageado pela torcida, abraçado pela torcida. Ele que está cumprindo uma promessa dele que ele falou quando ele foi vendido pelo Flamengo. Lá em 2018, que ele voltaria antes dos 30 anos, ele está voltando antes dos 30 anos, aos 28 anos. E, gente, o Flamengo está fazendo uma operação maravilhosa. O valor pago pelo Flamengo, entre aspas, é mixaria, vale demais. E quando eu disse lá na minha introdução que teve mudança no valor, porque antes o Flamengo pagaria 41 milhões e 250 mil euros. Agora aumentou um pouquinho para o valor exato de 42 milhões de euros que o Flamengo vai pagar. Porém, o Flamengo conseguiu parcelar em 4 vezes até 2028. O Flamengo vai pagar Lucas Paquetá até 2028. Gente, 2 anos pagando o Lucas Paquetá e o valor à vista será de 15 milhões e 250 mil euros. Gente, a operação foi maravilhosa para o Flamengo. O Paquetá vai assinar um contrato válido de 5 temporadas, ele tem 28. Ou seja, se ele performar durante os 5 anos, ele vai ficar no Flamengo até com os 33 anos. E, gente, o Lucas Paquetá é um atleta, na essência da palavra. Ele vai disputar a Copa do Mundo esse ano e, se ele quiser, ele vai disputar a outra Copa do Mundo também daqui a 4 anos. Futebol ele tem. E quando eu falo se ele quiser, se ele continuar nessa pegada atleta dele, fora das 4 linhas, porque ele é um cara que se cuida demais, um cara família. Gente, assim, na boa, eu confesso para vocês que, em palavras, eu não consigo expressar a minha alegria como torcedor do Flamengo. Eu vi de perto o crescimento do Lucas Paquetá, desde a categoria de base, porque eu sou um cara que eu gosto muito de acompanhar a categoria de base, até a chegada dele ao profissional. Com o Zé Ricardo, que não utilizava tanto o Lucas Paquetá na ocasião. Aí, depois o Reinaldo Rueda começou a utilizá-lo bastante. O Rueda saiu, o Carpegiani continuou utilizando e depois ele acabou sendo vendido ao Milan na ocasião. Gente, assim, de verdade, eu estou muito feliz mesmo, como jornalista e como torcedor. E por que eu falo como jornalista? Porque a gente vai presenciar um dos melhores jogadores da seleção brasileira atuando no futebol brasileiro. E como torcedor do Flamengo, é impossível um torcedor do Flamengo hoje não estar animado com o que está vendo no Flamengo. É impossível. O Flamengo está contratando o Lucas Paquetá por 42 milhões de euros e tem dinheiro para fazer mais contratação.
O Flamengo está fazendo uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. E de compra, para mim, quando eu falo compra, chegar e comprar jogador, para mim só fica atrás do Romário, em 95. Não perde para as outras, de compra, na minha concepção não. Tem o Tevez no Corinthians, o próprio Alexandre Pato também no Corinthians, mas o Paquetá vale muito 42 milhões de euros. Inclusive eu estava na academia, antes de chegar a informação e tal, estava até debatendo com um parceiro meu lá, Léo, tamo junto, Léo, que ele falou, pô, eu acho que não vale. Aí eu comecei a dar os argumentos, eu vou dar os argumentos aqui, vamos lá. Vamos ver se não vale. Por 42 milhões de euros, você vai contratar qual jogador de seleção, que vai disputar a Copa do Mundo, 28 anos, performando em alto nível, identificado com o clube, porque o Lucas Paquetá é muito identificado com o clube, que faz várias funções, não só no meio de campo, ele pode fazer no ataque também, como centroavante, inclusive, como ele fez aqui nos tempos de Flamengo ainda. Qual jogador você vai contratar hoje por 42 milhões? E ele, antes de ouvir meus argumentos, e eu mudei a cabeça dele porque ele falou isso, ele falou assim, pô, eu prefiro contratar 3 jogadores por esse valor. Mas me fala 3 jogadores bons que você vai contratar totalizando 42 milhões de euros. O mercado hoje está inflacionado. Eu gostaria de ficar falando aqui durante horas, tá, sobre isso. É porque eu tenho que correr para o SBT, porque eu tenho um programa daqui a pouco lá no SBT e eu preciso finalizar o vídeo. Então, o resumo da ópera, 42 milhões de euros. O Flamengo vai pagar em parcelas até 2028. O valor à vista será de 15 milhões e 250 mil euros, contrato de 5 anos. Gente, maravilhosa a operação, parabéns ao Flamengo e aos representantes do atleta, tá bom? E o jogador daqui a pouco não, em breve, nas próximas horas, chega ao Rio de Janeiro e se apresenta ao Mengão. A dancinha no Paquetá. Valeu, galera! É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais um conteúdo, pessoal. Paquetá, Flamengo e West Ham se acertam por pagamento e ficam a detalhes de oficializar negócio. Lucas Paquetá está em vias de ser anunciado como novo reforço do Flamengo. Nesta quarta-feira, o West Ham da Inglaterra deu o ok final ao plano de pagamento desenhado pelo rubro-negro para a transferência, que está fechada. Neste momento, a transação está pela troca de documentos para ser finalizada. O rubro-negro vai pagar 42 milhões de euros fixo, pouco mais de 263 milhões na cotação atual, sem a inclusão de objetivos de forma parcelada e dentro de um período de 24 meses. Todos os detalhes estão fechados. Paquetá viajará ainda nesta quarta-feira ao Rio de Janeiro para a realização de exames médicos protocolares e assinatura de contrato com o Fla. Pesou a favor do negócio o desejo do meio-campista de voltar ao Flamengo, onde foi revelado e estreou profissionalmente. Dia após dia, o atleta foi convencendo a comissão técnica e também a diretoria do clube inglês para que a situação tivesse um desfecho positivo. Lucas assinará por 5 temporadas com a equipe carioca, ficando imediatamente à disposição do técnico Felipe Luiz. Na temporada 2025-2026, o astro marcou 5 gols e deu 1 assistência em 19 partidas pelos Hammers. O Flamengo se defendeu na Justiça do Rio de Janeiro para tentar evitar perda de 16 milhões pela venda de Wesley a Roma, em resposta a uma carta precatória que intimou o clube a depositar 10% da transferência por força de um antigo contrato com o Tubarão, o time de juventude de Wesley. O clube apontou que a cobrança é indevida, apontou má-fé do autor da ação e pediu segredo de justiça na discussão. O Flamengo alega que a equipe catarinense alienou os 10% que lhe cabiam ao próprio Wesley, mediante contraprestação econômica. Assim, o clube rubro-negro diz que o Tubarão não teria mais qualquer direito em eventuais vendas futuras do atleta. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!